Na imensidão da história bíblica, poucos personagens nos cativam tanto quanto o rei Davi. Pastor, guerreiro, poeta, músico, rei, Davi era um homem de múltiplas facetas, marcado por triunfos e tragédias. Mas, acima de tudo, Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O que significava essa designação tão peculiar? O que podemos aprender com a vida de Davi hoje? Vamos juntos embarcar em uma jornada inspiradora enquanto exploramos a vida de Davi e descobrimos por que ele foi tão abençoado por Deus. Ao longo do caminho, vamos encontrar princípios atemporais que podem transformar as nossas vidas e nos aproximar do coração do nosso Criador. Nossa história começa nas colinas da Judéia, em Belém, onde um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Mal sabia Davi que Deus o havia escolhido para um destino extraordinário, ser o futuro rei de Israel. O profeta Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como o próximo rei. Um a um, os irmãos mais velhos de Davi, fortes e imponentes, foram apresentados a Samuel, mas Deus os rejeitou. Então, chamaram o jovem Davi, esquecido nos campos. Então, Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, pois é este. 1 Samuel 16, 12. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua vida. A unção de Davi não o tornou rei instantaneamente. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de assumir o trono. Na verdade, ele continuou a cuidar de suas ovelhas por muitos anos, vivendo uma vida simples e humilde. No entanto, Deus estava preparando Davi para a grandeza através de experiências aparentemente comuns, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. Uma dessas experiências foi o confronto épico de Davi com o gigante filisteu, Golias, um momento que mudaria sua vida para sempre. Enquanto o exército de Israel tremia de medo diante do gigante blasfemo, Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras lisas, avançou com uma coragem inabalável e uma fé inquebrantável. Não temas, disse Davi, pois eu irei à luta contra este filisteu em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, 45, 47. Ele sabia que a verdadeira força vinha de sua fé em Deus. Com uma única pedra lançada de sua funda, Davi derrubou Golias e garantiu a vitória para Israel, provando que a fé pode superar qualquer obstáculo. A força de Davi não estava em sua força física, mas em sua fé inabalável em Deus. Ele sempre acreditou que Deus estava ao seu lado, guiando cada passo de sua jornada. A vitória de Davi sobre Golias o tornou famoso em todo o reino de Israel, elevando-o de um simples pastor a um herói nacional. No entanto, essa fama repentina também despertou ciúme e inveja no coração do rei Saul, que começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. Em meio a essa turbulência política e emocional, uma amizade profunda e comovente floresceu entre Davi e Jonatas, filho de Saul, que era o príncipe herdeiro. Jonatas, em vez de sucumbir ao ciúme que consumia seu pai, reconheceu a unção de Deus sobre Davi e o amou como a si mesmo, entregando-lhe seu manto em sinal de respeito e aliança. A alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 1 Samuel 18, 1. Eles selaram um pacto de amizade eterna, prometendo lealdade e proteção mútua. Sua amizade era um testemunho da fidelidade, do amor e do sacrifício, mesmo em face da adversidade e dos perigos constantes que enfrentavam juntos. Um exemplo de amizade verdadeira, comparado à amizade de grandes figuras históricas como Tiradentes e Dom Pedro I, que também enfrentaram desafios e permaneceram leais um ao outro. À medida que a popularidade de Davi crescia, o ciúme de Saul se transformava em paranoia e ódio. Saul, consumido pela inveja,
tentou matar Davi em várias ocasiões. Davi, no entanto, recusou-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor, demonstrando notável respeito pela autoridade divina. Em um episódio comovente, Davi teve a oportunidade de matar Saul enquanto este dormia em uma caverna. No entanto, Davi se recusou a fazer mal a Saul, contentando-se em cortar um pedaço de seu manto como prova de que ele poderia tê-lo matado. O Senhor me livre de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Após a morte de Saul em batalha, Davi se tornou rei de Judá e, finalmente, de todo o Israel. Como rei, Davi provou ser um líder sábio e compassivo, expandindo seu reino, estabelecendo justiça e conduzindo seu povo em retidão. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, pois ele certamente cometeu erros, mas porque ele possuía um coração totalmente dedicado a Deus. Ele amava a Deus, buscava a Deus e se arrependia de seus pecados com sinceridade. Apesar de sua devoção e amor por Deus, Davi não era perfeito. Em um momento de fraqueza moral, ele cometeu um pecado terrível com Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis. Davi, em vez de se arrepender imediatamente, tentou encobrir seu pecado, levando Urias à morte em batalha. As ações de Davi tiveram consequências devastadoras, trazendo dor, sofrimento e morte para sua família e reino. O pecado de Davi não passou despercebido por Deus. O profeta Natã confrontou Davi com ousadia, levando-o ao arrependimento. Davi, com o coração partido e contrito, reconheceu a gravidade de seus pecados e implorou pelo perdão de Deus. No Salmo 51, Davi expressa sua profunda tristeza e arrependimento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou Davi, mas as consequências de seus pecados continuaram a assolá-lo. Apesar de suas falhas, Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel. Ele foi um guerreiro valente, um líder sábio e um homem segundo o coração de Deus. Seu legado mais duradouro, no entanto, é sua linhagem, pois foi da linhagem de Davi que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, nasceu. O reinado de Davi prenunciou o reinado eterno de Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Davi, Jesus era um descendente de Davi, mas ao contrário de Davi, Jesus era perfeito e sem pecado. Mas por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus? O que o diferenciava dos outros reis e líderes de sua época? A resposta está na profunda devoção de Davi a Deus. Uma devoção que ia além das aparências e rituais. Sua disposição de se arrepender de seus pecados, mesmo quando isso significava enfrentar duras consequências, e seu desejo apaixonado de buscar a vontade de Deus acima de tudo. Davi não era perfeito, ele cometeu erros graves, mas ele amava a Deus com todo o seu coração, alma e força. Ele buscava constantemente a presença de Deus. Reconhecia sua dependência de Deus em todos os momentos e buscava a orientação de Deus em todas as áreas de sua vida, seja nas batalhas, nas decisões políticas ou em sua vida pessoal. É essa busca sincera e apaixonada por Deus que torna Davi um exemplo para nós hoje. Um modelo de fé e devoção. Um exemplo a ser seguido, que nos inspira a buscar a Deus com a mesma intensidade. Agora vamos para o momento de oração. Pai Celestial, obrigado por nos dar o exemplo de Davi, um homem segundo o seu coração. Ajude-nos a cultivar um coração como o dele, um coração que o ama apaixonadamente, busca sua vontade e se arrepende de seus pecados. Que possamos sempre nos esforçar para viver vidas que lhe agradem e tragam glória ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os heróis da fé, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo.